Bom dia, alunos do primeiro, que nessa nossa semana venha com tudo, tudo lindo, tudo leve, tudo em paz. Amém. Tá? A gente vai ter essa videoaula de correção de atividades hoje. Algumas atividades eu percebi muita dificuldade da maioria dos alunos fazerem, então eu resolvi corrigir e explicar, porque esse fim de mês a gente vai ter prova, então é bom que vocês estejam por dentro. Eu gostaria de lembrar que das atividades da semana passada, muitos não entregaram e alguns entregaram uma parte e outra parte não. Né? A gente fez uma novidade, coloquei as questões lá no Google Forms e eu sei pela atividade quem já fez e quem não fez. E pouquíssimos responderam. Então vocês precisam responder até hoje, tá bom? Então vamos começar. Nós vamos começar por uma atividade que envolve as relações ecológicas dentro dessa habilidade aqui. Então é para você procurar, ela aconteceu do dia 15 ao dia 19/6. Você tinha que procurar em sua casa e nos seus arredores 5 exemplos de relações ecológicas e completar a seguinte tabela, tá? Aí aqui eu deixei um videozinho de uma musiquinha, se vocês quiserem ouvir, ela é muito legal e ela faz a gente entender melhor as relações ecológicas, tá? Aí, as relações ecológicas, aí eu vou dar uma explicadinha rapidinha para vocês entenderem o que eu fiz na tabela, tá? Elas podem ser intraespecíficas ou interespecíficas. Intraespecíficas é quando ocorre dentro da mesma espécie. E interespecífica é quando ocorre entre espécies diferentes. Então, por exemplo, uma relação aqui entre as formigas de um formigueiro, ela é intraespecífica, porque elas são da mesma espécie. A interespecífica entre o cão e o gato, eles são de espécies diferentes, tá? Elas também podem ser harmônicas ou desarmônicas. Harmônicas quando não há prejuízo para nenhum dos indivíduos envolvidos, ou seja, ninguém sai prejudicado. Desarmônica quando pelo menos um se prejudica, alguém sai perdendo. Dentro das relações intraespecíficas harmônicas, nós temos a sociedade, tá? Que é um agrupamento de indivíduos da mesma espécie, com divisão de trabalho, mas eles vivem separados fisicamente. Exemplo que vocês conhecem, abelha, cupim e formiga. As colônias também são seres da mesma espécie, que vivem colaborando com o outro, só que eles vivem unidos fisicamente. Exemplos são os corais, as bactérias e a caravela. As relações intraespecíficas desarmônicas. Canibalismo. É o ato no qual o indivíduo alimenta-se dos outros da mesma espécie. Então, alguns seres promovem o canibalismo, principalmente depois da cópula, né? Que é quando eles transam lá para fazer outro filhotinho. O caso é a viúva negra, que depois da cópula ela mata o macho e se alimenta dele. Outra relação intraespecífica desarmônica é a competição, que ocorre por disputa por territórios, parceiros sexuais ou então comida, tá? As relações interespecíficas harmônicas, ou seja, aquelas benéficas entre seres de espécie diferente. Nós temos o mutualismo, que é uma relação em que os dois indivíduos saem beneficiados e eles não podem ser separados, tá? Um exemplo disso são os líquens, o cupim e o protozoário, né? O protozoário fica lá no intestino do cupim e digere a celulose, que é coisa que o protozoário não consegue. As micorrizas, que é os fungos, mais as raízes de plantas, e etc. A protocooperação é parecida com o mutualismo. Os indivíduos cooperam entre si e os dois saem beneficiados. Só que nesse caso eles podem ser separados. Se estiver separado, cada um vive a sua vida. Não tem problema. O exemplo mais clássico é o peixe palhaço e a anêmona, que é no caso do Nemo lá, né? Que ele ganha proteção e a anêmona aproveita os restos de alimentos. E os pássaros que se alimentam do carrapato lá do boi, tá? Ele tira o carrapato, se alimenta e o boi se livra do carrapato. As relações interespecíficas harmônicas ainda. O inquilinismo, uma espécie usa a outra como abrigo, se beneficiando, e a outra não sai nem prejudicada nem beneficiada. É o exemplo das orquídeas e as bromélias que se desenvolve sobre as árvores. Opa! O comensalismo, que aí um se beneficia sem causar prejuízo ao outro. Então, um sai beneficiado, o outro não. Normalmente aproveitando restos alimentares. Por exemplo, o peixe piloto, que ele se prende ao tubarão, se alimenta dos restos da comida dele e se locomove com mais agilidade. Como o tubarão nem vê ele, nem sente, para o tubarão tanto faz. Aí as relações interespecíficas desarmônicas. O amensalismo é que uma espécie ela libera uma substância que inibe o crescimento da outra, né? Por exemplo, os eucaliptos, eles fazem isso, eles liberam uma substância no solo e outras plantas não conseguem se desenvolver ali.
O predatismo, que é quando o indivíduo se alimenta do outro, no caso, exemplo, a serpente e o rato. O parasitismo, que o parasita retira do corpo do hospedeiro nutrientes para garantir a sua sobrevivência. Então, lombriga, ser humano, né? Um exemplo de lombriga é um parasita. A lagarta, as folhagens, o carrapato e o cachorro, e assim vai. E a competição. Veja que a competição também existe entre seres de espécies diferentes, porque eles podem disputar território, as presas, né? Só não vai disputar, no caso, o parceiro sexual, mas as outras coisas ele vai disputar também. E aqui eu fiz uma correçãozinha, eu só fiz 3 partes da tabela, tá? Para vocês terem uma ideia como é que era para ter feito isso daqui, tá bom? Então, vai lá, seres envolvidos, cachorro e gato, é uma relação intralei específica, porque eles são de espécies diferentes, é uma relação desarmônica, porque o gato e o cachorro briga por quê? Porque eles competem, a relação entre eles é de competição. O gato e o pássaro, que também é interespecífica, também é desarmônica, só que agora o que acontece? O gato se alimenta do pássaro, então a relação é predatismo. O formigueiro, as formigas lá dentro do formigueiro, é intraespecífica, porque são espécies iguais, ali dentro só existem seres da mesma espécie. É uma relação harmônica, porque uma colabora com a outra, e essa relação se chama então sociedade. Agora, dentro da outra habilidade, que era a questão das populações, tá? Fatores que controlam o tamanho de uma população e a variação da densidade. Essa tarefa aqui, ela era muito fácil, só vou lembrar, a maioria acertou, então não tenho muito o que discutir, vou passar batido, tá? Aí, da semana de 22 a 26, primeira atividade, questões. Essa daqui era baseada no centro de mídias, na aulinha que teve lá. Qual a diferença entre causas e consequências? Causa é alguma coisa que provoca outra, né? E as consequências é o resultado de alguma coisa, né? Certo? Então, por exemplo, a Joana tropeçou, caiu e machucou, né? Por que ela caiu? A causa dela ter caído é tropeçar. E qual foi a consequência disso? Ela caiu e se machucou, tá? Quais as causas do desequilíbrio ambiental no planeta? Então emissão de gases de efeito estufa, despejo de metais pesados agrotóxicos no ecossistema, desmatamento e extração ilegal de madeira, vazamento de petróleo, descarte inadequado de resíduos. Isso foi o que o Centro de Mídias passou para a gente. O que você entendeu sobre poluição? Quais tipos foram criados? Então, poluição é quando eu coloco um material estranho no ambiente ou em excesso. E lá no Centro de Mídias foi citada a poluição atmosférica do solo e da água. Quais as causas e consequências dos problemas abaixo? Então, vamos lá. Buraco na camada de ozônio. Qual é a causa do buraco na camada de ozônio? É a emissão desordenada dos gases CFC, chamados de clorofluorcarbono, na atmosfera. Eles reagem com o ozônio, diminuindo a sua espessura. Qual é a consequência do buraco na camada de ozônio? Problemas de visão, envelhecimento precoce, mutações e câncer. A chuva ácida. O que causa a chuva ácida? Aumento na concentração de certos gases poluentes provocados pela queima de combustíveis fósseis em indústria na atmosfera. Aí essas substâncias reagem e tornam a chuva mais ácida. Qual é a consequência da chuva ácida? Poluição do solo, água, agricultura, podendo matar vegetais e animais e danificar as construções humanas também. Aí a dinâmica populacional, né? Quais os exercícios sobre dinâmica populacional? Qual a diferença existente entre população e comunidade? População é um grupo de indivíduos da mesma espécie que convive numa determinada área geográfica. E a comunidade é o conjunto de várias populações em uma determinada área. Então tem um grupo de seres vivos lá, né? Aquele grupo que é da mesma espécie eu chamo de população. Se eu juntar todas as populações dali, eu vou chamar de comunidade. Quais são os 4 fatores básicos que determinam o tamanho de uma população? Natalidade, mortalidade, imigração e emigração. Essa era fácil, hein? Qual é a importância da resistência ambiental no crescimento populacional? Ela vai controlar o crescimento para que o mesmo não ocorra de maneira desordenada. Então, segura lá para que a população não cresça demais. Tinha essa daqui que vocês analisavam o gráfico e respondiam o que era o A, o que era o B e o que era o C. Então, o A corresponde à curva do potencial biótico, que é quando o animal, ou a planta, cresce sem limite. A C é a curva real, que ele não consegue ficar crescendo sem limite. E por quê? Porque tem a B, que é a resistência ambiental, que é a competição, o predatismo, o parasitismo, a temperatura, essas coisas juntas são chamadas de resistência ambiental.
Os fatores abaixo influem na densidade de uma população. Em uma população em declínio, diminuindo, os fatores prevalentes são a emigração e a mortalidade, aqueles que o ser está saindo da população. Quanto ao efeito estufa, responda. Essa eu deixei por último, porque a partir dessa eu vou explicar um negócio muito importante que é o ciclo do carbono, porque aí vocês vão entender melhor a última perguntinha que eu fiz sobre o efeito estufa. Né? O que é e qual o seu benefício para o planeta? O efeito estufa é a manutenção da temperatura média da Terra pelos gases que compõem a atmosfera, que seguram o calor no planeta. Graças a esse fenômeno, a vida pode se desenvolver. Então, o efeito estufa não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Se não fosse ele, não teria vida na Terra. O aquecimento global é o resultado de uma intensificação do efeito estufa. O que significa isso? Significa o seguinte, a emissão em excesso desses gases que provocam o efeito estufa. Por que em excesso? Pela queima dos combustíveis fósseis, faz com que a maior quantidade destes segure mais calor, aumentando a temperatura média da Terra. Então, ocorre a intensificação do efeito estufa, tá bom? Quanto ao efeito estufa, respondo, continuando. Letra C. Quais os gases envolvidos? Dióxido de carbono, que é o CO2, o vapor de água, H2O, o gás metano, CH4, óxido nitroso, NO2 e alguns gases fluoretados. Pense no processo da fotossíntese e responda: por que o desmatamento e as queimadas intensificam o efeito estufa? Olha só, essa é complicada. Ao desmatar uma área, retira-se árvores que fazem fotossíntese, diminuindo a retirada de gás carbônico do ar que fica na atmosfera, porque a planta, ao fazer fotossíntese, ela tira o gás carbônico do ar. As queimadas, além de provocarem a mesma coisa, ainda liberam monóxido de carbono, que em contato com o ar sofre reações e se transforma em CO2, ou seja, o aumento é duplicado. Então, quando eu faço desmatamento, diminui a retirada do gás carbônico. Quando eu faço a queimada, eu diminuo a retirada e ainda aumenta a quantidade, porque quando queima a planta ainda libera gás carbônico. Olha só. Nesse sentido, eu resolvi complementar e passar para vocês sobre os ciclos biogeoquímicos, tá? Foi falado também no Centro de Mídias de uma forma bem rápida, e aí eu vou explicar dois importantes ciclos aqui. O primeiro é o da água, tá? Então, primeiro eu vou explicar o que é um ciclo biogeoquímico. É um ciclo em escala global, quer dizer, pega o planeta todo, de elementos ou substâncias químicas que necessariamente contam com a participação dos seres vivos. Então, é como é que esses elementos passam pela natureza e, nesse caminho, passa pelos seres vivos. Os principais é a água, o carbono, o nitrogênio e o oxigênio. Hoje nós vamos trabalhar sobre o da água e do carbono, tá? Então, vamos lá. Ciclo da água. Ciclo da água todo mundo conhece, né? É aquela história. A água está lá nos rios, mares, lagos. Aí o sol aquece a água evapora. Aí ela evapora, sobe lá em cima na atmosfera. Chegando lá, ela se encontra com uma camada mais fria, passa para o estado líquido, porque ela estava no estado do vapor. E aí no estado líquido ela vai juntando até que fica um monte de gotinha, 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 forma as nuvens, a nuvem se precipita, como a gente fala, e libera a água em forma de chuva. E aí a água vai para os rios, mares e lagos, fechando então esse ciclo. Isso é o ciclo normal, sem passar pelo ser vivo. Daqui a pouco nós vamos falar da passagem pelo ser vivo. Mas por que a água é tão importante? Porque ela tem uma alta capacidade de absorver e reter o calor, com isso ela ajuda a controlar a temperatura da Terra. Ela é fundamental no metabolismo dos seres vivos, sem ela a gente não conseguiria transformar nas substâncias. Ela tem uma alta tensão superficial, ou seja, movimentação e retenção de água em pequenos poros. A solidificação é uma molécula que se expande ao congelar. Caso contrário, o gelo afundaria e congelaria reservatórios de água líquida de baixo para cima e modificaria drasticamente os ecossistemas. Células vivas se romperiam com a contração da água congelada. Tá? O impacto humano sobre a água. Poluição da água dos rios e aquíferos por efluentes agrícolas, industriais e domésticos. Então, olha lá. Resíduos, fezes, urinas de humanos e animais, uso de fertilizantes agrotóxicos e efluentes de agroindústria. Aqui nós estamos mostrando o ciclo da água com a participação dos seres vivos. Então, quando não tem ser vivo, a gente chama de pequeno ciclo. Evapora, condensa, chove. Evapora, condensa, chove. Aqui é quando passa pelos seres vivos a água. De que forma? A água está lá na água, no rio, no lago, os animais bebem. Aí, pela transpiração dos animais e respiração, porque a respiração e a transpiração libera a água, ela é liberada.
e sobe juntamente com a água que evaporou dos rios. Chegando lá se condensa também, forma as nuvens, aí chove, aí a água volta e é incorporada de novo nas plantas e os animais vão beber, tá? Certo? Agora, eu gostaria de muita atenção, tá meio confuso aqui, colorido, né? Mas nós estamos falando sobre o ciclo do carbono. Por que eu tenho que falar do carbono para vocês? Porque assim, ó, o principal elemento químico da natureza que forma o ser vivo é o carbono. E ele está envolvido na nossa produção de energia, porque ele faz parte da molécula de glicose. Então, nós vamos ver como é que o carbono entra na natureza, como ele passa pelos seres vivos e como ele volta. Funciona assim. Então, onde está o carbono? O carbono ele é encontrado na atmosfera na molécula de dióxido de carbono. Quem utiliza esse dióxido de carbono são as plantinhas, fazendo o processo que você já conhece, que se chama fotossíntese. Então a planta pega o gás carbônico e com a luz solar ela faz a transformação que se chama fotossíntese e faz a glicose, tá? Aí a glicose faz parte do corpo do vegetal e vai passar para os animais através da alimentação. O animal que não come planta, come outro animal, mas ele come o animal que já comeu a planta. Então entrou aqui o carbono, vai passar para esse e depois para esse. Além disso, a respiração da planta, ela vai liberar o carbono, mas depois a gente vê como é que ele devolve. Vamos ver como é que ele passa primeiro. Então passou para os animais. Outra forma que o carbono pode passar é pela cadeia aquática, né? Então tá lá a plantinha aquática, o peixinho come, outro peixe come esse peixe, come, e assim por diante. Olha, até o homem entra nisso. Como é que nós recebemos o carbono? Quando nós comemos os animais que comeram o outro animal que tinha o carbono ou a planta. Quando a gente come a planta, a gente já pega direto da planta, né? E aí todo mundo pegou o carbono. Aí, esse carbono, nós estamos falando de um ciclo, então entrou, ele tem que sair. Como é que ele vai sair? Então vamos lá. As plantas vão devolver esse carbono de que forma? Ela produziu a glicose, que é uma molécula que tem energia, aí ela tira a energia da glicose, quebra a glicose, utilizando para isso o oxigênio, que esse processo se chama respiração. Ah, só a planta faz isso? Parece que os animais também fazem? Fazem. Então, a respiração, tanto animal como planta, faz a respiração. Então, a respiração das plantas e dos animais vai quebrar a glicose e vai liberar gás carbônico para o ar. A gente pega o oxigênio e libera gás carbônico. Então, é uma forma que ele tem para voltar. Outra forma são os resíduos que os animais liberam, que são decompostos, e a decomposição também libera gás carbônico e volta para o ar. Outra forma de devolução é quando os seres humanos queimam os combustíveis fósseis, que o principal elemento é o carbono. Quando a gente queima os combustíveis fósseis, é liberado o carbono também para a atmosfera. Então, ele fecha o ciclo, entra, passa e volta. Agora, eu vou passar umas perguntinhas básicas para vocês, falando sobre tudo isso que eu expliquei. Aí vocês vão entender até melhor, tá? Ciclo do carbono. Qual a importância do elemento carbono para os seres vivos? Ele é a base da construção das moléculas orgânicas, como eu já falei. Ele é a base da vida, né? É ele que está nas membranas da célula, no DNA, nos tecidos, etc. É ele que faz parte do estoque de energia nos açúcares, nos lipídios, nas proteínas, petróleo, carvão, gás, etc. E é ele que ajuda a regular o clima com o CH4, lá na questão do efeito estufa, né? Como eu falei, ele em boa quantidade, ele é uma coisa boa, não é ruim. Quem introduz o carbono no ecossistema? Ou seja, quem coloca o carbono no ecossistema para ele circular? As plantas. De que forma elas fazem isso? Qual é o processo utilizado? Fotossíntese. De onde ela retira ele para fazer? Da atmosfera. Como o elemento carbono passa de um ser para o outro no ecossistema? Através da cadeia alimentar. Quais as formas de devolução do carbono para a atmosfera? Como é que ele pode ser devolvido? Pela decomposição, pela respiração e pela queima de combustíveis fósseis. O que você entende por pegada de carbono? A pegada de carbono é assim, como ele em excesso provoca o efeito estufa, a gente deve diminuir a liberação desse gás carbônico no ar,
Porque a quantidade que eu libero de gás carbônico no ar é o que eu chamo de pegada do carbono. Entra nos sites, joga no Google para vocês verem, é muito interessante. Tem até como calcular, tá? E aí nós vamos falar do efeito estufa, que foi uma das perguntas que eu fiz, né? Que eu falei que é bom, ele é importante para a manutenção da temperatura na Terra. Então aqui nós temos a Terra e aqui nós temos o Sol. O Sol envia os seus raios solares, que atravessam a atmosfera, chega na Terra. O calor bate na superfície da Terra e volta. Só que quando ele volta, ele encontra os gases da atmosfera, tá? Aí ele não consegue voltar para o universo, ele fica preso aqui na atmosfera, certo? E aí o que acontece? Isso faz com que a Terra fique quente. Se não tivesse isso, a Terra ia ser gelada como outros planetas. E aí a vida só existe aqui na Terra por causa dessa temperatura média, senão não tinha ser vivo. Então, o efeito estufa é uma coisa boa. Ocorre que o ser humano está liberando muito gás carbônico através das queimadas e queima dos combustíveis e está aumentando a quantidade de gás carbônico no planeta. E as plantas estão sendo desmatadas. Então, elas não retiram para fazer fotossíntese, ou seja, não tira o gás carbônico da atmosfera e joga mais, sobra e aí aumenta o efeito estufa, provocando o que a gente chama de aquecimento global. E as consequências vocês já sabem quais são, vocês já viram falar. Para vocês entenderem bem, para quem ainda não entendeu, é a mesma coisa assim, você está lá na tua casa, que nem esses dias que estão fazendo frio. Tua mãe vai lá e joga uma coberta. Aí ela acha que você está passando frio ainda, ela joga outra coberta. De repente você começa a suar. Por quê? Porque o excesso de coberta tem que tirar e ficar com uma só, por exemplo. Então o excesso, nada em excesso é bom. Então o excesso dos gases faz isso, faz com que esquente demais a Terra. Aí, diante dessa correção, vocês vão fazer novas atividades, não são as mesmas que eu mandei semana passada, são outras, que é resultado da correção, são exercícios após a correção. Eu pus o link, né, de cada série, tá bom? Lá no seu roteiro vai aparecer, você entra no link e vai aparecer as perguntinhas para você responder. Vamos ver se você entendeu a correção? Quero só ver, hein? Essa é a primeira atividade. A segunda, vocês vão assistir a aula do Centro de Mídias dessa terça, dia 7, e fazer um breve resumo, se não for repetida, viu, gente? Porque semana passada eles falaram que ia ser diferente, e aí acabou reprisando, e já era a aula que vocês tinham assistido. Então aqui você vai fazer a segunda atividade apenas se a aula for uma novidade, tá? Se for aula diferente, faz um breve resumo para mim, tá bom? Boa semana a todos, beijinhos, até!